Pastor, seja bem-vindo, pastor Tarcísio. Já está registrando. Passa a palavra, pastor Tarcísio. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Amém, pastor. Amém. Amém. Tem um bom tempo, né? Que eu não tenho tido oportunidades, mas hoje, aprove a Deus me levantar para falar alguma coisa da parte do Senhor, que Ele estará estendendo ou diminuindo conforme a sua vontade. Eu vou estar lendo no capítulo 1 do livro de Jeremias. Eu quero que os irmãos que queiram registrar, abra no capítulo 1 de Jeremias, versículo 11. Amém? Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura desta palavra. Fala que teus servos ouvem, para a glória e louvor do teu santo nome. Perdoa os meus pecados e faze-me digno de ser um canal por uns momentos da voz da tua palavra. Amém. Eu só quero falar hoje, meu primeiro propósito, pelo menos, Deus fará conforme quiser. Eu quero falar da visão, do dom de enxergar com os olhos, do dom de enxergar com o entendimento, com a mente, do dom de enxergar com o tato, do dom de enxergar com a experiência, do dom de enxergar com as memórias e do dom de enxergar segundo a vontade de Deus, cujo interesse principal é a alma humana. Jeremias foi chamado por Deus num tempo difícil, um tempo trabalhoso. E ele teve várias chamadas, várias situações, em vários momentos. Deus chamou Jeremias. Chamou no sentido de chamá-lo a atenção para a observação de uma nova situação, de uma nova circunstância, de um novo tempo, de uma mudança que se fazia necessário, de um desprezo que acontecia, e em circunstâncias que trazia dor para o povo de Israel e desprezo da vontade de Deus. Jeremias padeceu grandes tormentas por ser chamado para indicar coisas erradas, para detectá-las, para tocar o dedo na ferida e alterar o semblante de mandatários, de pessoas de alto nível, de pessoas que eram mesmo reis de grande domínio. E agora Jeremias, que era de uma casa sacerdotal, ele é levantado por Deus para colocar em conflito as atividades, as atitudes do povo de Deus, principalmente naquela época. E não mais do que ele atendendo a Deus, ele tinha umas circunstâncias bem difíceis, de uma família sacerdotal,
Ele tinha umas circunstâncias de muita contravenção no seu tempo. E agora, Deus chama Jeremias, e num desses chamados, porque não foi o primeiro este, não é? O primeiro está no versículo 3, que fala que ele era filho de Alquias, e no 4 fala assim, veio a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias não tinha ideia do que este versículo significava. Agora, nesta chamada que eu acabei de ler, Jeremias é convidado a observar uma vara. Uma vara. Eu deduzo para mim que era uma vara caída no chão. Era uma vara cortada da árvore. Era uma vara solo. Uma vara sozinha. E Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Quantos de nós simplesmente diria, eu vejo uma vara? Quantos de nós nem imaginaria especificar ou esclarecer ou tentar enunciar o que aquela vara produziria se tivesse no tronco, se tivesse arraigado na árvore? Mas Jeremias, instintivamente, ligeiramente, do seu natural interior, respondeu, eu vejo uma vara de amendoeiro. E tudo dá a entender que era uma vara caída ao acaso. E eu imagino a atenção de Jeremias. Eu fico maravilhado como que ele aprove a ele especificar o que produzia aquela vara. Deus tem nos chamado para ver a terra. A Bíblia afirma que quando questionado, o diabo respondeu assim, eu vim para rodear a terra e passear por ela. Ao contrário dos homens de Deus, o diabo ele procurava meios de destruir o povo de Deus, de brecar todo e qualquer plano de Deus para a vida humana. Mas Deus achou Jeremias, que observava o mundo à sua volta com a perfeita atenção. Ele tinha olhos fincados naquilo que via com profundidade. Ele não olhava nada de maneira supérflua. Se visse um cavalo passando, correndo, eu deduzo, ele saberia, se conhecesse, dizer que raça que era. Saberia calcular a idade para ter aquela potência no galope. Jeremias olhava mais do que a aparência. Jeremias olhava o interior das coisas. Ele olhou vara, ele não olhou gente. Se ele tivesse olhado uma pessoa, ele podia falar, eu vejo um homem iracundo, eu vejo um homem trabalhador, eu vejo um homem mal vestido, eu vejo um homem cansado ou novo ou idoso. Mas ele acrescentaria algo na sua visão. E nós estamos no tempo de visões superficiais. O bombardeio do mundo de comunicação nos cerca numa velocidade extrema, para que nós tenhamos ligeiras visões que não trazem nenhuma informação específica. E quando nos deparamos com uma pessoa, ou uma questão, ou uma possibilidade, ou uma mudança, ou uma inesperada ocorrência, nós ficamos meio que cegos em tiroteio, meio que batidos.
alarmado pelo ruído de algum som, sem identificá-lo com capacidade, alarmado pela presença de uma obscuridade ou de um reflexo forte, e perdemos até o que nós estávamos indo fazer, ou ali naquele local a que viemos. Muitos têm se desviado centenas de vezes em algumas poucas propostas. Muitos têm deixado o seu acordo, o seu pacto, porque têm tido uma visão turbada. E esta visão turbada, ela atinge primeiro o próprio homem, a própria mulher que olha. Porque a nossa visão externa para o exterior, ela está condicionada ao que vemos no nosso interior, ao que vemos de nós mesmos, ao que vemos da nossa origem, do nosso novo ou não novo nascimento. E estas coisas perturbam e alteram a nossa visão. E eu quero dizer para os irmãos que até o cego Bartimeu viu antes de ficar vendo. Eu ouço muitos pregadores, inclusive uma vez ouvi a minha própria esposa pregando sobre o cego Bartimeu, e depois eu brincava com ela, porque ela disse, e o cego Bartimeu, vendo que Jesus passava, disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era tanto palpável a percepção de Bartimeu pelo arruído das pessoas passando e pelo julgamento rápido dele, que aquela multidão eram seguidores de Jesus, que ele via tanto com os ouvidos, que ele disparou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu vejo cristãos prostrados, totalmente cegados pela perturbação de mente, pela turbação de ocorrências que veio de longe, ou ocorrências que nem chegaram, que está ocorrendo do outro lado, no outro continente. Não intercedem por ninguém, longe de si, mas acreditam que a intervenção maléfica que mata do outro lado do mundo pode velozmente destruir o nosso país. Acreditam na destruição numa potência ligeiríssima. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E assim como o relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. E eu quero sacudir os irmãos para começar a analisar a sua visão. Porque a sua visão, se ela for restaurada, se ela for renovada em Jesus Cristo, ela vai atingir a audição, ela vai atingir o tato, a percepção do vento, ou dos sons que circundam, e vai saber analisar ocorrências, vai saber especificar a potência delas, de bênção ou de destruição, vai saber analisar pessoas que nunca viram, que falam, inclusive, outras línguas, porque Deus nos deu percepções profundamente poderosas. Jeremias foi chamado porque era um observador eficaz, uma análise constante dos seus passos. Ele fazia para si mesmo. Quando Deus lhe perguntou sobre a vara, Deus lhe perguntou sobre uma vara caída.
Eu creio. Mas ele olhou, analisou no reflexo e disse o que ela poderia produzir. Ele não falou que ela foi quebrada da árvore, que alguém destruiu a vara. Ele não olhou isto. Ele olhou o que ela podia produzir. Quantos de nós vimos alguém caído? Não é caído de pernas, não é prostrado porque não tem pernas para andar, por ser aleijado, por ser miserável, ou por ser um pedinte. Vemos as pessoas caídas no pecado e desistimos delas por causa do nosso olhar de perdição, por causa do nosso olhar de derrota transcendental já estabelecida, por causa de maldições dos nossos ancestrais. As pragas dos nossos ancestrais nós lembramos para justificar as nossas covardias, as nossas incredulidade. Nós esquecemos que Deus disse: eis que tudo se fez novo. É agora, como nunca foi. O nosso agora é uma abertura na eternidade, imutável, que veio do céu para nós. Mas se não entrarmos nela, a visão passa. E nós não estamos no tempo de Deus, que velozmente está mudando a face do abismo em jardim florido para quem nele crê. Para quem nele crê, não vê uma vara caída, não vê um homem derrotado porque está bêbado, não vê um rapaz sem futuro porque está drogado. Vê nele, sabe o quê? Uma vara de amendoeira que, se apegado à árvore, se plantado no chão, vai produzir a 100, a 200 e a 1000. Por que não temos coragem de investir nos que são contrários à palavra de Deus? Não existe ser humano contrário à palavra de Deus. Existe uma boca corrompida, num corpo corrompido, lançado fora por aqueles que creem ou deveriam crer. Existe alguém desprezado por algum crente que não crê e que se comporta como se cresce. Porque o crente é chamado para chamar a existência o que não é, como se fosse. E isto não é coisa do Novo Testamento, porque esta visão que Jeremias teve da vara de amendoeira caída é o que Deus quer que nós tenhamos. E ele confabulou com Jeremias de igual para igual, como se fossem dois amigos, companheiros, e disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para fazer cumprir. Nós estamos esperando uma pregação que seja tão magnífica que os nossos ouvidos nunca esqueçam. Nunca teremos. Nós teremos uma palavra e ela basta. Tem um louvor que diz assim: basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, desemprego ou fome, é só chamar o homem de Nazaré. Veja bem, basta uma palavra. Mas nós nunca temos esta palavra. Ah, se o pastor tivesse aqui. Ah, se esta pessoa tivesse lá, não sei aonde. Irmãos, Jesus operava onde estava ele. Não é onde estava alguém ou o ajuntamento, mas por causa da nossa incredulidade,
Ele nos deu uma garantia selada, dizendo: onde houver 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu estou no meio. E agora, para nós entendermos que o meio não é geográfico, não é local terreno, ele nos faz reunir em continentes diferentes. Mas mesmo assim, ele está no meio. Eu poderia estar aqui eu estou com 2, eu e minha esposa, mas poderia ser eu sozinho. Eu sei que Jesus está aqui, conforme sei que ele está aí. Mas será que você sabe? Será que com toda integridade você está com Jesus, confabulando com ele, questionando com ele, que seja julgando, condenando o que eu estou falando? Não importa. Eu quero saber se a sua convicção plena te traz a existência de Jesus, para você ficar no colinho dele, cochichando no ouvido dele o tempo todo. Um companheiro de estrada que nunca, nunca, nunca se aparta, porque ele disse. E olha que ele é o próprio Verbo. Ele é a própria palavra que se encarnou. E ele disse que estaria conosco até quando? Até que se consuma a contagem de anos. Até que se consuma os dias da terra. Até que se consuma os séculos. Estarei convosco. Até a consumação da palavra tempo. Até que a nossa existência está acima do sol e da lua e não tem dia nem noite. Eu estarei convosco. E se ele estará até esse tempo que não é tempo, que é chamado eternidade, quando é que ele se apartará de nós? Nunca, jamais, nunca, jamais. Ninguém pode tirar Jesus de você. A única pessoa que pode tirar Jesus de você é você. A única pessoa que pode dizer: aparta-te de mim, eu não quero você. Ele não vai se apartar de você, mas você não vai percebê-lo mais, porque os seus ouvidos, os seus olhos e a sua boca estarão mortas para profetizar a morte e morte e morte. Você não pode mais ver vida numa vara caída. Aquela vara significa um varão. Aquela vara significa uma alma. Esta alma podre que você imagina ser alguém que fede o pecado, exala longe. Até em boate as pessoas se afastavam de mim por causa do risco que supunha ocorrer. Porque eles foram me dando apelidos a cada ocorrência que dava de conflito dos outros, que eu me metia. Até que me puseram nomes e sobrenomes, e eu achava que era bonito me chamarem de perigoso e coisa e tal, para me ter livre acesso e poder andar sozinho, que eu nunca gostei de andar com companheiros. Até que eu ganhei a alcunha de Satã, acabou. A minha solidão foi tão amarga, e eu achava que seria bom. Mas graças a Deus que essa solidão me fez clamar a Deus: será que o Senhor não existe? Será que eu estou buscando o teu nome à toa? Quantas religiões eu já busquei, mas me sinto amargamente isolado de toda a humanidade. Será que eu sou tão ruim que o Senhor não me dê nenhum tico de atenção? Cuidado, porque os seus olhos são a lâmpada da alma. E eu não estou falando dos seus olhos que estão no rosto, não. Eu estou falando dos seus olhos que estão no rosto, que está nas narinas, na boca, na testa,
na pele, nos pés, os teus olhos que estão na sua alma, que pode fazer você ver através das distâncias mais estrondosas. Porque eu vi a alma de um irmão que está aí na Itália, não sei aonde que ele está. Quando a pastora Cléia me pôs em contato com ele, eu vi a alma dele. Chorei de alegria aqui com a minha esposa, porque Deus me deu autoridade para vindicar vida para ele, mudança para ele. Eu não sei nem como ele está, mas sei que ele está perto de Jesus. Ele está muito mais próximo, se não tiver com Jesus morando dentro dele. Ele está muito, muito, muito mais próximo do que quando a voz dele chegou nos meus ouvidos. Eu nunca lidei com ele. Humanamente, carnalmente falando. Mas ele está em mim. Eu estou nele. Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu vejo as pessoas agindo como se Jesus saiu da terra, tchau. Se não receber o batismo no Espírito Santo, acabou. A pessoa é árida, seca, e até os crentes aprovam esta aridez, esta sequidão. Mas Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação do século. E quando ele disse isso, ele disse: se tão somente credes, direis a este monte, lança-te ao mar. Eu nunca ouvi falar que um crente fizesse isso, nem para teste. E assim será feito. A nossa fé deveria mover montanha. E, na verdade, move. Mas quantos veem este mover acontecer? Quantos? Coloca dentro de uma caixinha de regulagem e regula tempo, regula maneira, regula cor, regula ocorrências físicas para justificar a obra de Deus. Viste bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra para fazer cumprir. Deus zela pelo que ele te dá. Ele zela por esta palavra. Jesus Cristo, ele viu cegos de nascença. O primeiro cego que eu quero falar é do cego Bartimeu que clamava: Jesus, filho de Davi. Ele não tinha visão para enxergar, mas ele tinha boca, e boca grande. Perturbou todo mundo. Quantos ficam quietinhos no canto da igreja, num amargor de fazer dó? A alma está espedaçada. Foi ofendido pelo cônjuge, pela cônjuge. Foi magoado pelos pais. Foi traído pelos filhos. Está um poço de dor. E ri. E canta. Está engasgado, embustido. E sai aquela tortura de volta para casa como chegou. Não se regala, não se abre, não se mostra sequer, não mostra o que pode produzir. Um ser humano, ser vivo, mas uma vara, pela fé do profeta, ela podia produzir, porque ela era uma amendoeira. Ela não era uma vara comum. Ela não era uma vara de assar-peixe, de um mato, de vassourão, de mãe pegar e cortar e dar couro nas crianças no interior. Não.
Era uma vara de produzir. Você é um varão, você é uma varoa, você é uma vara do corpo de Cristo, que está estabelecido na terra para entrar no lugar mais estreito, mais lacrado, e sair e achar largueza, e produzir largueza, esperança, rios de vida, manancial emanar do seu coração que crê naquele que te chamou, para anunciar um novo reino na vida das pessoas dominada por Satanás, orientadas e dirigidas e apertada por uma multidão de comunicação, de visões torpes, de palavras torpes e enganosas, de diversões misturada e confusa, que rouba o entendimento até do tempo, e ficam espraguejados na frente de alguma comunicação. Aí tem quantos crentes que condenam os meios de comunicação? Não é por eles que estamos reunidos, mesmo à distância? Para de amaldiçoar o que Deus abençoa, ao invés de conquistarmos, nos apropriarmos do reino do céu que está na terra, divulgá-lo, multiplicá-lo, tantas quantas vezes Deus nos orientar. Por que o repudiamos? Porque algum esperto usado por Satanás tomou a nossa frente, que na moleza temos medo de dividir a nossa fé, achando que ela vai diminuir? A nossa fé só se multiplica se for dividida. É preciso que demos. Aquele que der, ser-vos-á dado. Boa medida, reconchuda, sacudida. Quem retém, morre, é amofinado, é reduzido a nada. Porque criou um ídolo no seu coração, naquilo que possui. Se tornou coisa. A coisa se tornou Deus. E ele se tornou uma coisa. Um cão de guarda de algum valor terreno, que será lançado no fogo, será queimado. A terra que agora pisamos e os céus que agora vemos se enrolarão como lençol no dia do juízo, quando os elementos ardendo em fogo se fundirão. E a Bíblia diz: haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça de Deus. Haverá novos céus e nova terra em que habita a justiça, o reino do amor de Deus, a glória de Deus, a justiça divina, que todas as coisas purifica. E eis que tudo se fez novo. Nós estamos na porta. É só virar, é só abrir e entrar e achar largueza. A Bíblia diz que se você entrar, sairá e achará largueza. Interessante. Você entra na porta estreita. Ao entrar, você sai e acha largueza. Pratique a sua fé. Pratique mais a sua fé. Ponha ela à prova. Divida ela com Jesus. Converse sobre ela. Esse dom precioso. Jeremias foi dado fé a ele, na casa do seu pai, uma casa sacerdotal. E agora ele enfrentaria anos e anos e anos de um povo rebelde, de coração endurecido. E Deus começou, entre outras,
a pôr ele à prova com uma varinha de amendoeira. Quantos de nós temos passado prova, 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 e ainda pregamos que estamos numa prova? Nunca vi ninguém falar que foi aprovado, que aquela prova foi feita assim, assim, assim. Não. Eu não vejo ninguém aprovado. Todo mundo está na prova. Cadê os aprovados? Cadê os que estão prontos? Morrendo ou vivendo? Somos do Senhor. Que me espedace todos. Azar de quem me espedaçar. Se não se converter, Deus vai tratar com ele. Mas cada pedacinho meu vai estar pregando. Eu vou ter língua em cada pedaço dele. Como diz o pastor Acreia, minha língua, só Deus. E é mesmo. Só Deus fecha a minha boca, porque ela está a serviço dele. Eu jamais empresto o meu ouvido para uma boca de maldição. Eu liberto o amaldiçoador pela fé em nome de Jesus Cristo. Eu chamo de vitorioso o que se apresenta derrotado em nome de Jesus Cristo. E pode voltar 100 vezes derrotado a mim. 101. Ele vai sair de perto de mim vitorioso. Vitorioso. Ah, mas fulano caiu de novo. Não existe de novo. Ninguém cai depois que tem Jesus. Ele está na caminhada. Tropeço pelo caminho pode ter. Caído não. Não fica caído. Ninguém dorme sossegado depois de conhecer Jesus fora da vontade dele. A Bíblia diz que a cama será tão estreita que não poderá dormir nela sossegado. O cobertor será tão curto que não poderá cobrir com ele. Ou abre a boca e Deus me perdoa. Me faça o que o Senhor quiser. Ou vai continuar atormentado. Ah, os demônios, nada de demônio. É egolatria, egocentrismo. É o eu em evidência. Julgou o S fora, rejeitou o D e saiu do meio. Saiu do coração de Deus. O nome de Deus tem você no meio. Tem eu no meio. Eu estou lá no meio. Não se escreve Deus sem eu. E é assim que eu creio. Eu poderia falar outros textos, que eu enumerei um monte aqui, mas eu ia gastar umas 5 horas. A Rita só me dá 5 minutos, o que eu vou fazer? Estou rindo à toa com os 5 minutos dela. Mas eu amo vocês. Não sou pregador nem profeta. E nem filho de profeta, nem filho de pregador. Meus pais se converteram depois de mim e foram para o céu graças à misericórdia de Deus na minha vida. Então, não sou filho de pregador e nem conheço essa prática de pregação. Mas eu falo o que Deus manda e ponto. Quem ouvir certamente será transformado. Porque abençoados já nascemos. Somos transformados. Deixa Deus. Estou lembrando de outro corinho. Vou terminar agora, sem acabar de cantar esse corinho. Deixa o Espírito Santo te envolver. Lembra aí, Clé? E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, 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 ciência de de poder. poder, glória, Deixa o glória, Espírito te envolver. glória, Viva com o glória. Espírito Santo te envolvendo. Glória, Não glória. tenha Jesus vergonha vai de te ser de batizar. Jesus, com Jesus, Batiza, para Jesus, Jesus, batiza em agora. nome de Batiza com Jesus. fogo lá da glória. Batiza, Jesus. Batiza agora. Batiza com fogo lá da glória.
Aleluia. Muito bom. Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastora Rita. Agradeço a Deus pela sua vida. Vou continuar sempre agradecendo. Tive resolvendo umas coisas, mas se Deus quiser, estarei